Senhora Presidente, aproveito para cumprimentar, assim como todas as senhoras e senhores deputados, e ao cumprimentar naturalmente o senhor Diretor-Geral que se disponibilizou para estar hoje connosco nesta importante discussão, num momento que é um momento de grande ansiedade e de grande inquietude para todos os cidadãos portugueses, mas é um momento de ansiedade e de inquietude, particularmente para uma população prisional que se encontra num parque prisional superlotado, sem condições, muitas das vezes, para garantir a salvaguarda da saúde dos reclusos, dos guardas prisionais, dos trabalhadores do sistema prisional e dos prestadores de serviços do sistema prisional, bem como dos seus familiares, caso se verifique uma situação que esperemos que não ocorra, de uma propagação e de contágio da Covid-19, que todos estamos empenhados em que não aconteça. Mas a realidade do parque prisional português, a falta de condições que muitas das vezes tem sido denunciado, quer pela senhora Provedora de Justiça, quer por várias organizações internacionais, configuram muitas das vezes, em algumas violações dos direitos humanos já identificadas variedíssimas vezes, que nos preocupam de forma muito particular, em qualquer momento, mas neste momento nos preocupam de forma muito evidente. E, portanto, não podemos deixar de sublinhar nesta ocasião que uma das razões fundamentais pelas quais se vive uma enorme ansiedade e um tremendo sobressalto relativamente à situação que se pode vir a viver nas prisões portuguesas em função do eventual propagação do contágio, é em larga medida determinada pela preocupante sobrelotação e as condições do parque prisional português, que designadamente não garante, em algumas circunstâncias e em algumas ocasiões, como sabemos, condições para, por exemplo, pôr os reclusos numa situação de isolamento em caso de necessidade. O PSD, aliás, na linha daquilo que tem sido afirmado pelo seu Presidente, está obviamente disponível para apoiar o esforço que o governo português tem feito na luta contra um inimigo comum que é a Covid-19. Não é um desafio do governo português, é um desafio de todo o país e o PSD está obviamente disponível para lutar ao lado de todas as forças políticas em Portugal e de todos os serviços da administração pública e ao lado dos portugueses para que possamos em conjunto, como comunidade, ultrapassar este momento de grande ansiedade e de tremendo sobressalto que todos vivemos. Mas, obviamente, não nos vamos demitir nunca das nossas responsabilidades, pelo que não deixaremos, no momento oportuno, assim que o Governo apresenta a esta Assembleia as medidas que foram já ontem previamente, anunciadas, não deixaremos de, com toda a serenidade e com toda a tranquilidade e sentido de responsabilidade, de as avaliarmos, serenamente as considerarmos e, se for caso disso, apresentarmos as nossas próprias propostas para melhorar aquilo que tiver a ser melhorado neste contexto. Mas, em qualquer circunstância, ouvindo ontem a intervenção do Sr. Primeiro-Ministro no final da reunião do Conselho de Ministros e ouvindo as várias intervenções do Sr. Diretor-Geral, não só a de hoje, que uma vez mais agradeço, mas várias intervenções públicas que têm sido feitas nas últimas semanas, não podemos deixar, obviamente, de aproveitar esta oportunidade para colocar 5 ou 6 questões de forma o mais telegráfica possível. A primeira questão que eu queria colocar tem a ver com a circunstância de que se foi anunciado que o Governo português provavelmente proporá ao Sr. Presidente da República indultos para fazer face à situação que estamos a viver. E a pergunta que eu lhe queria colocar, disse há pouco que não é uma matéria da sua competência, embora já o ouvimos também falar sobre estas matérias publicamente, e portanto queria também ouvir a sua opinião sobre esta matéria. Que tipos de crimes é que eventualmente podem estar estas propostas a serem formuladas e em que condições? A segunda questão que lhe queria colocar e que nos preocupa de forma muito particular tem a ver com a circunstância de saber se os indivíduos que estão hoje em reclusão e que serão alvo de propostas de indulto ou de eventual medida de antecipação de fim de pena serão ou não submetidos a planos de acompanhamento e de reinserção social ou se o Estado os abandonará à sua sorte e imporá aos portugueses um maior nível de insegurança e uma ansiedade ainda maior do que aquela que estamos a viver. A terceira questão que queria colocar ao Sr. Diretor-Geral diz respeito a um problema que nos preocupa tremendamente há muitos anos, que tem a ver com a questão da reincidência criminal. Como é sabido, a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais não tem divulgado os números da reincidência criminal, nem em termos globais, nem em termos de tipos de crime. Ora, isto conduz a que vários responsáveis sistematicamente falem de números de reincidência criminal, muitas das vezes contraditórios, mas que a verdade é que nós não temos como confrontá-los com estatísticas oficiais, o que nos deixa, portanto, sempre na dúvida de perceber quais são os números efetivos de reincidência criminal em Portugal. Recentemente, o bastonário de ordens de psicólogos, por exemplo,
falou numa entrevista de números de reincidência criminal na casa dos 50%, o que obviamente nos deixa profundamente alarmados. Portanto, a pergunta que eu queria fazer ao Sr. Diretor-Geral é, em primeiro lugar, se estes números são reais. Quando o Sr. Deputado puder concluir, eu agradeço. Sr. Presidente, vou ser breve e guardarei as outras questões para a segunda ronda. Mas queria dizer então, ou queria perguntar de forma muito clara, se estes números são ou não reais, se não são, quais são os números da reincidência criminal e, por fim, queria perguntar ao Sr. Diretor-Geral se nas medidas de antecipação de fim de pena ou de eventuais indultos que serão propostos pelo Governo, se serão tidas em conta as taxas de reincidência criminal por tipo de crime, na determinação de que crimes serão alvo dessas mesmas antecipações de fim de pena ou propostas de indulto. E agradeço a tolerância da Sra. Presidente. As restantes questões, guardá-las-ei para a segunda intervenção. Muito obrigado.